preservarem até o final da Páscoa, mas que o devolveriam. E os seus interlocutores, igualmente astutos e maliciosos ao extremo, fizeram ver a Judas que isso era um absurdo, que os sacerdotes eram raposas velhacas e que, quando punham suas mãos sobre a presa, nada mais a retirava dali. Judas dizia que não seria assim, pois eles lhe haviam dado garantias de que cumpririam a palavra empenhada. Que garantias convincentes poderiam ter oferecido, Judas, para que você se sentisse assim confiante? Perguntaram-lhe os líderes mais próximos, em conversação secreta e exaltada. Ora, eis aqui a bolsa de moedas que me deram em penhor da palavra, revelou o apóstolo ingênuo, tentando se fazer acreditar e mostrar a realidade de suas palavras. Dinheiro? Gritaram os mais exaltados. Dinheiro em troca do nosso líder? Você traiu o movimento por uma bolsa de dinheiro? As coisas estavam tomando um rumo que saía do controle de Judas e, agora, a revelação das moedas que, a princípio lhe haviam sido dadas como garantia da palavra dos sacerdotes e que deveriam ser devolvidas ao final do período pascal, se transformaram em um vil motivo para entregar o mestre, tornando Judas ainda mais odioso e indigno de qualquer crédito. Esse comportamento arrefeceu os ânimos mais eloquentes e a notícia da bolsa de moedas ganhou o conhecimento dos demais, não por se apresentar como garantia, mas por ser apenas o preço pago por Judas, na interpretação simplista das pessoas que sabem ver o mal e a malícia em todos os gestos e comportamentos. A história de Judas não convencia ninguém e, amedrontados de que sua astúcia os estivesse conduzindo a um poço sem saída, acautelaram-se de qualquer demonstração de indignação. Os outros discípulos estavam aterrados com o que sucedera. Nenhum deles se dispunha a agir de acordo com os ditames que haviam aprendido com o mestre. Choravam as mulheres, revoltavam-se contra Judas alguns, oravam a Deus outros, seguiam à distância as ocorrências no palácio dos sacerdotes, para onde Jesus fora levado naquela noite. Notadamente Pedro seguia de longe as ocorrências, colocando-se nas proximidades da casa do sumo sacerdote a fim de obter notícias sobre o seu processo e sua prisão. Por efeito dessa proximidade, surge-lhe o amargoso momento em que ele se vê identificado como seguidor do preso e, amedrontado, nega conhecê-lo, por várias vezes, até que, anunciando a chegada da alvorada, seus ouvidos escutam o galo cantar e seus pensamentos se recordam da advertência de Jesus, dizendo-lhe, na véspera, que antes que o galo cantasse, ele próprio, Pedro, o negaria por 3 vezes. Chorou o apóstolo de vergonha e isso o abateu sobremaneira. No entanto, tão logo a notícia da prisão correu às casas, no dia seguinte, o povo simples, que se encantara com as suas palavras e atos, saiu à rua à cata de informações. Não sabiam qual o delito e, por isso, ninguém imaginava que alguma coisa séria havia ocorrido. Do mesmo modo, a notícia se espalhara sobre o gesto de Judas, além de traidor do seu amigo, vendedor do mesmo ao preço de moedas de prata, com as quais pagaria suas dívidas pessoais, segundo a calúnia que, agora, se espalhava por si mesma. Já era maledicência criando histórias para tornar mais pérfida a verdade e encantar com a mesquinhez o imaginário trágico das mentes necessitadas de emoções tanto quanto o estômago de alimentos. Nos albores da manhã, o coração dos aflitos e anônimos seguidores de Jesus passou a se movimentar a fim de advogar a sua libertação junto às autoridades. Enquanto Jesus era conduzido ao sinédrio para o interrogatório sumário, que já tinha como finalidade dar legalidade a uma condenação previamente acertada, os humildes e gratos indivíduos visitavam pessoas influentes para solicitar-lhes a simpatia para a causa da Boa Nova. E com Públio isso não foi diferente. Tanto através de Ana, que procurou Lívia, aflita e angustiada, para falar da prisão de Jesus, quanto através de inúmeras visitas que buscavam Públio, como a autoridade romana que poderia influir no seu destino, a morada confortável dos Lentulus foi sacudida por inúmeras visitas. Todas eram recebidas pelo senador em seu gabinete de trabalho e ora eram compostas por pessoas simples que advogavam a proteção do mestre ante as hordas virulentas dos fariseus e saduceus,
ora compostas por judeus influentes que vinham pedir a sua ajuda para manter afastado do povo aquele perigoso e blasfemo judeu, levantando-os inclusive como ameaça ao próprio poderio romano na região. Tendo sido condenado pelos de sua raça, que desejavam validar com uma aparência de julgamento aquela condenação prévia que já tinham acertado, não desejavam, contudo, atrair para si a ira dos mais humildes, que depositavam no profeta todas as suas esperanças. Assim, deliberaram envolver os romanos na delicada situação, para que o peso de sua condenação à morte fosse imputado ao invasor, ninguém melhor para arcar com a culpa de tal tragédia, apontado como adversário estrangeiro, o que livraria os sacerdotes de qualquer responsabilidade perante os seguidores judeus. Desejando criar tal circunstância que os inocentaria da culpa da morte injusta, os fariseus enviaram Jesus a Pilatos. Este, sem ter qualquer coisa contra o condenado, não via nenhum motivo para deliberar no assunto. Entretanto, sempre claudicante nas questões cruciais, Pilatos se via pressionado nos bastidores pela influência nefasta dos sacerdotes mais íntimos de sua casa, que o abasteciam com recursos escusos, que sabiam ter influências através das falhas de seu caráter, que se deixara prender nas garras dos lobos astutos. Não desejava ser injusto, mas não se via livre para adotar uma conduta amoral que, nele, nunca tivera o peso necessário para justificar seus atos com exclusividade. Além do mais, estava sob a investigação silenciosa de Públio que, ali em Jerusalém, seria dos primeiros a conhecer as suas decisões e reportá-las à sede do império. Desse modo, guardando o prisioneiro na cela de seu palácio pessoal, o governador solicita a presença de romanos e patrícios de sua estrita confiança, entre os quais, envia especial e reverente convocação ao senador Públio, para comparecer imediatamente à sua presença. Tendo sido convocado ao palácio de Pilatos, Públio, apesar de não se sentir à vontade na companhia daquele administrador iníquo e homem de baixos padrões de conduta, conforme ele próprio, Públio, já tinha constatado em alguns casos que vinha apurando, além das suspeitas que haviam sido lançadas sobre sua conduta moral acerca da própria esposa Lívia, colocou as questões importantes daquela hora delicada e urgente como mencionava a comunicação do governador acima de suas cismas e desconfianças pessoais, imbuindo-se do mais elevado espírito público para assumir suas funções legais conforme determinava as suas atribuições oficiais. Lívia não conseguiu falar a sós com o marido, solicitando que intercedesse por Jesus, conforme lhe solicitara Ana e a sua própria consciência. Públio saíra e se deslocara ao palácio onde Pilatos o aguardava com amizade, na tentativa de se livrar do dever solitário de decidir e, ao mesmo tempo, demonstrar ao senador que dominava a situação, procurando fazer justiça segundo os conceitos romanos das cortes de magistrados que vigiam no império. Públio saiu, carregado pelos seus escravos, em direção à entrevista difícil daquela hora e Lívia quedou-se aturdida, sem saber como agir, ante a ausência do marido. Ana se havia ausentado para acompanhar os fatos mais de perto e a esposa do senador recorreu à oração para que as coisas se acertassem sem qualquer prejuízo para aquele que lhe houvera salvado a filha leprosa e modificado o destino e a vida. 28. O julgamento e aparição. No palácio de Pilatos, a situação pedia cuidados. Ao chegar ao local, Públio se viu surpreendido pela quantidade de pessoas, populares de todos os tipos, que se aglomeravam à porta e à frente pedindo providências punitivas para Jesus. Admirado pelo modo volúvel das massas, o senador adentrou no salão onde se reuniam os romanos mais influentes e o círculo íntimo do governador, tendo sido recebido com deferência e consideração. Naturalmente, por sua condição de enviado de Tibério e representante do Senado romano na província, sua participação naquele processo de julgamento seria decisiva para a solução do impasse criado pelos sacerdotes. A visão de Pilatos era a de um romano em terras estrangeiras, buscando sempre não interferir nos assuntos próprios do povo dirigido por ele. No entanto, foram os judeus, astutos e matreiros, aqueles que lhe haviam suscitado esse espinhoso caso, levando-lhe o condenado até sua apreciação e,
com isso, fazendo recair sobre a autoridade romana a avaliação sobre a culpabilidade daquele homem. Além disso, frágil para as questões de fundo e de consistência religiosas, o governador estava acostumado a se limitar às contendas políticas e a mediar os interesses em conflito entre os próprios judeus, amolecido em seu tirocínio por um longo período em que se mesclaram seus interesses pessoais com os dos mais influentes representantes da raça dominada, impedindo-lhe uma conduta absolutamente livre de tendências ou de firme determinação. Estava acostumado a medir quem é que iria sair prejudicado com suas escolhas e, não em face do direito e da justiça, mas em face dos que poderiam produzir menos danos à sua condição e interesse, voltava o peso de suas sentenças contra aqueles que menos riscos lhe representavam, acolhendo sempre as causas dos mais poderosos e mantendo, desse modo, suas boas relações com aqueles que procurariam sustentá-lo, também, na sua condição sossegada e vantajosa. Nesse dia, entretanto, havia conflitos de muitos interesses em jogo. De um lado, sua condição de romano lhe dizia que havia que obedecer a um processo, por meio de uma acusação e apuração legítimas. Por outro, os judeus não lhe apresentaram nenhum argumento para que, à luz do direito romano e mesmo dos princípios universais, se pudesse avaliar a culpabilidade de alguém. No entanto, sacerdotes e fariseus, cúmplices de seus delitos e aliados de suas conquistas, se lhe dirigiam para solicitar a condenação do criminoso, sem maior rigor ou demora, eis que ele representava ameaça às posições de todos, fazendo ver ao governador, de maneira sutil e pouco respeitosa, que se sentiam autorizados a pedir-lhe em face dos inúmeros negócios mantidos por ambas as partes, sempre aliadas na conquista de seus interesses. Era a referência ao comprometimento moral do procurador da Judéia com os que, agora, vinham solicitar-lhe a contrapartida nesse jogo mesquinho, onde os interesses de grupos ou de pessoas se colocam sempre acima da verdade e da justiça. Ao lado desse quadro que não se poderia revelar com nitidez aos olhos dos demais, surgia a figura de Jesus, cuja vida reta já lhe chegara ao conhecimento e cuja doutrina, ainda que de forma reduzida, lhe houvera sido explicada em Nazaré pelo grupo de discípulos que lhe falara há não muito tempo. Naquela ocasião, recordara-se, os princípios de amor, caridade, verdade e fraternidade humana haviam-no impressionado sobremaneira e, se não fosse a sua condição pessoal e os seus compromissos com as posturas e interesses, se sentiria tentado a se aprofundar naquele caminho que parecia generoso e belo. Notara a alegria interior daqueles homens simples, quase miseráveis, que o haviam esclarecido sobre algumas dúvidas que atormentavam os fariseus de Nazaré, naturalmente feridos em seus interesses pessoais. Não vislumbrava, desse modo, qualquer culpa ou responsabilidade subversiva na doutrina daquele nazareno humilde. Tivera o cuidado de ir conhecer pessoalmente o réu, na verdade, a vítima das intrigas humanas e se espantara com o seu estado de miséria física, apesar de muito se impressionar com a nobreza de sua postura e a serenidade triste de seu olhar. Com a presença do senador em Jerusalém, surgia um ou outro fator complicador no cenário de Pilatos. Afinal, como a autoridade mais poderosa do que ele próprio, Públio deveria ser consultado para poder opinar e, ao mesmo tempo, avaliar a conduta do governador naquele caso rumoroso, o que daria a medida de seu modo de agir na direção dos negócios da província. Não podia, deste modo, demonstrar qualquer fragilidade pessoal ou qualquer cumplicidade para com os fariseus ou judeus influentes, eis que isso denunciaria a sua incapacidade e a autonomia administrativa, condenando-a à vista do governo imperial e produziria a sua derrocada política. Por isso, via-se cercado de fatores adversos que iam desde o interesse mesquinho dos seus aliados na ilicitude, passando por seu conceito pessoal sobre a inocência do réu, pela avaliação do senador que lá estava como o olhar de Tibério sobre ele, terminando com a pressão popular às portas de seu palácio para que desse fim àquele julgamento, com a condenação sumária de Jesus. Além de tudo isso, naquela noite, a sua esposa, a nobre Cláudia, havia tido um sonho profético,
no qual vozes poderosas diziam-lhe para que o marido não se envolvesse naquele caso, julgando-o inocente e, antes que tudo tivesse acontecido, levou ao conhecimento do marido o aviso recebido a fim de prepará-lo para as ocorrências que, de fato, mais tarde vieram a suceder. Vendo-lhe a vontade de não se misturar no assunto, com a qual concordava também, ocorreu a Públio remeter Jesus ao julgamento de Herodes Antipas. Naquele período de festas religiosas, o rei Herodes estava em seu palácio de Jerusalém. Para a compreensão do leitor, este Herodes era filho do outro Herodes, conhecido como o Grande, o mesmo que reinava na Judéia quando Jesus nasceu e que, segundo conta a tradição, mandou matar todos os primogênitos até 2 anos como forma de exterminar o anunciado rei que nascia naquela região de Belém. Com a morte de Herodes, o Grande, seus vastos domínios foram divididos pelos seus filhos, cabendo a cada um deles a 4ª parte do reino principal, daí a denominação de tetrarquia e a qualificação de Herodes Antipas como o tetrarca da Galiléia e da Pérea, partes do reino que lhe couberam quando da divisão, com a morte do pai. Assim, sendo o rei a quem Jesus deveria se submeter em face de ter nascido na região da Galiléia, caberia ao rei avaliar o seu súdito, o que seria muito oportuno, uma vez que retiraria dos ombros romanos o problema e a espinhosa questão da condenação. Agradecido por esse alvitre, que foi acolhido por todos os que estavam nesse improvisado congresso romano, foi o réu levado à presença de Herodes, que o recebeu de maneira mesquinha e irônica. Não havendo crime do qual era acusado, os fariseus e sacerdotes lançaram-lhe a culpa por se considerar rei dos judeus, o que viria a ser uma acusação que colocaria Jesus contra Herodes e Pilatos, já que ambos eram as máximas autoridades legais na província. Diante desse rei mundano e volúvel, o mesmo que houvera criado condições para a morte de seu meio-irmão, Herodes Filipe, mandou para a guerra a fim de tomar-lhe a mulher, Herodíades, esse soberano que, seduzido pela dança voluptuosa de Salomé, a filha de sua mulher, mandou degolar João Batista, que se encontrava preso por ter censurado a conduta do rei em se casando com a própria cunhada depois da misteriosa morte do marido, enfim, a esse homem de baixo padrão moral, que a circunstância da vida o houvera levado à condição de rei de outros homens, Jesus foi apresentado sob a acusação de se considerar rei dos judeus. Diante desse homem indigno, calou-se Jesus, como única forma de manifestar a sua indignação. Seu estado miserável era a antítese de qualquer postura soberana indicadora de nobreza terrena. Seu silêncio veemente, ante as perguntas do próprio rei, criaram um alvoroço entre os sacerdotes que acompanhavam a cena, produzindo ainda mais indignação a sua postura humilde, mas firme. Assim, ridicularizando a sua pessoa e a alegação de que seria rei dos judeus, Herodes mandou vestir-lhe um manto branco luxuoso, que era sinal de nobreza à época, colocando em suas mãos uma cana pobre como cetro e fazendo cingir-lhe a cabeça com a famosa coroa que todo soberano deveria ostentar, só que feita de espinhos pontudos e venenosos, que foi introduzida ao redor de sua cabeça, rasgando-lhe a pele e deixando escorrer o sangue pelo seu rosto e cabelos. Depois de tê-lo humilhado, remeteu-o a Pilatos por sugestão dos próprios sacerdotes que acompanhavam a cena e desejavam, a qualquer custo, envolver o poder romano na condenação daquele que, como os judeus não podiam negar, tinha muita popularidade. Pilatos recebeu, com surpresa, o prisioneiro, agora mais debilitado do que antes. À porta, a massa humana, alimentada pelos fariseus e sacerdotes interessados na morte do justo e que, através de seus representantes, ocultos no meio do povo, insuflavam a malta, inclusive com a distribuição de moedas a fim de obter mais público para a gritaria, pressionavam o governador, desejando o sangue daquele homem humilde. Malditos sejam estes judeus miseráveis, esbravejou Pilatos, novamente submetido à necessidade de decidir a delicada questão. Não vejo delito algum neste homem que só tem feito ajudar esta gente, amparando os que choram, curando doenças, dando esperanças. Até aonde vai a maldade humana? Vendo-lhe o espírito alterado pela contingência daquela hora,
Públio e os demais se calaram a fim de não atrapalhar a sua deliberação. Senador, solicitei-lhe a presença a fim de que, tendo estado mais tempo nas cercanias da Galileia, talvez tenha tido algum contato com este pobre homem ou saiba de alguma coisa que nos permita deliberar dentro dos padrões de justiça que nosso império busca impor aos povos bárbaros que dominamos, falou o governador tentando acalmar-se da onda de cólera que o avassalava. Convocado a manifestar-se, Públio se adiantou e, ocultando os motivos pessoais que o levaram a encontrar-se com Jesus, quando se sentira quase que forçado a prostrar-se diante dele, tal o poder magnético que o dominara, relatou com sinceridade as impressões que colheu naqueles dias. Sim, governador, estive na região e conheci o profeta pessoalmente, podendo afirmar que jamais ouvi de seus lábios ou escutei da boca de alguém tivesse ele pregado a subversão aos costumes, a rebeldia contra Roma ou alguma conduta que vilipendiasse nossos valores mais elevados. Ao contrário, sempre pautou sua vida pela correção, pelo amor aos miseráveis, pela compaixão pelos sofridos, orando a muitos sem nada pedir e sem nada esperar de ninguém. É de uma pobreza que impressiona e possui uma sabedoria que nós mesmos, romanos de estirpe, não conseguimos apreciar com rapidez. Da mesma maneira, não vejo culpa nesse homem. A opinião de Públio era ainda mais dolorosa para Pilatos, pois se o senador lhe revelasse qualquer deslize daquele réu, facilmente se livraria dele mandando entregá-lo à turba insana. No entanto, o representante de Tibério falava da inocência do réu, o que tornava ainda mais complicadas as coisas. Senhor, a plebe está revoltada e pede a decisão, desejando invadir o palácio se tardar qualquer deliberação, alertou um centurião que entrava na sala, vindo do exterior. Mas que absurdo, gritou Pilatos furibundo, como é que este povo vive à maneira dos animais, sem respeito pela lei, pelos direitos. Importante ressaltar que, nessa altura dos acontecimentos, nenhum dos homens de Estado que ali se reuniam tinha a menor ideia da possibilidade de os fatos se desdobrarem até chegar à morte do prisioneiro. A pressão externa continuava aumentando com a influência oculta dos sacerdotes e fariseus influentes e, diante da turba, Pilatos se recordara das limitadas forças que estavam à disposição naquele período. Não poderia garantir-se contra a plebe tresloucada com o punhado de soldados que lhe estavam submetidos nesse momento e, deste modo, não poderia dar-se ao luxo de expor a vida dos próprios romanos a quem deveria proteger com a sua própria. O seu ajudante militar que o viera avisar sobre o estado do povo, então, lhe sugeriu a pena dos açoites para que a sanha sanguinária do povo fosse aplacada, eis que tal sentimento popular, muitas vezes se vê contentado com uma flagelação pública, atenuando-lhe a violência instintiva. Reconhecendo-lhe razão nesse desiderato, eis que Pilatos sabia por experiência que os judeus eram criaturas temperamentais ao extremo e que uma punição pública poderia aplacar-lhes o desejo de matar Jesus, foi autorizado o flagício do mestre. No entanto, tal medida apenas produziu o efeito de alvoroçar a multidão. Eis pois que estava ela dominada pelos cordões invisíveis dos fariseus e sacerdotes que, sabendo que aquilo era um artifício de Pilatos para poupar a vida de Jesus, mais moedas fizeram correr nas mãos da plebe que se avolumava à porta do palácio e que, a estas alturas, já estava percebendo que, quanto mais demonstrassem revolta, mais moedas lhes chegariam às mãos. Não importava se havia lei ou se havia culpa. Bastava acompanhar os gritos dos mais exaltados os agentes dos fariseus e sacerdotes plantados no meio do povo e eram recompensados ali mesmo, de maneira que a competição por melhor desempenho fazia com que os participantes daquele triste quadro mais e mais demonstrassem sua violência e sua insanidade. Por isso, de nada adiantou a tentativa de se evitar a morte. Senhor, os flagelos terminaram, mas a plebe está mais e mais irritada, pedindo a condenação à morte desse homem. E ele, nada diz, não reage, não se defende? Senhor, eu nunca vi um prisioneiro tão resignado como este. Sofre tudo calado e não demonstra a mínima irritação ou contrariedade. Falou-me em um momento de breve serenidade, que se desejasse,
poderia pedir ao seu pai e ele enviaria legiões de anjos que fulminariam a cidade e as criaturas. Todavia, deveria enfrentar o que estava deliberado para ele a fim de se cumprirem os desejos daquele que o enviara. Lá fora, o povo gritava, uivava, espumava irado, levantando suspeitas contra a integridade de Pilatos, dizendo-se partidário do próprio réu. Alguém se lembrou de que naquele período de festas era costume oferecer-se à compaixão pública a liberdade de um preso, como demonstração da condescendência do governante. Isso aliviou um pouco o peso sobre a consciência de Pilatos, eis que se recordara encontrar-se detido um perigoso e violento malfeitor, aterrorizador de muitos lares humildes com seus modos violentos, havendo abusado sexualmente de mulheres inocentes, roubado moradias e ferido pessoas de maneira dura e indiferente. Barrabás era um dos mais procurados meliantes daquele período em Jerusalém, eis que suas maneiras grosseiras e sua força física tornavam-no uma ameaça constante à tranquilidade dos seus moradores. Inúmeras vezes os sacerdotes haviam procurado por Pilatos a fim de solicitar-lhe o apoio para a prisão desse bandido, pedindo o seu empenho para que a paz no seio da família judaica de Jerusalém fosse restabelecida. Assim, o governador sabia que a multidão teria muito receio de se ver novamente nas mãos desse criminoso e não lhes restaria outra opção lógica senão a de escolher dar a liberdade a Jesus ao invés de libertar Barrabás. E para sua estarrecedora surpresa, ao ser colocada ao povo a possibilidade de se libertar um dentre os prisioneiros, a unanimidade bulhenta passou a advogar a libertação do bandido e a condenação do justo. Isso era demais para Pilatos. Havia como que um hipnotismo coletivo que embotava o raciocínio dos mais hábeis estrategistas, como se uma inexorável força conduzisse todas as coisas para aquele desfecho trágico. Em nenhum momento, os dois homens, governantes romanos, se lembraram do desejo de Tibério em receber maiores informações de Jesus a fim de entregar-se ao mestre para ver sanadas suas dores. Voltou-se para o interior e solicitou a opinião do senador que, fundamente impressionado, também se vira aturdido com a lógica da plebe ensandecida. Reconheço, governador, que tudo se tentou no sentido de evitar-se a morte do réu. Nossos códigos não se coadunam com conduta dessa natureza, que mata sumariamente, sem processos avaliatórios nem defesa que garantam o direito de ser julgado com imparcialidade. Por mim mesmo, se me coubesse tomar alguma atitude na condição de governador deste aglomerado de bárbaros, me sentiria tentado a dispersá-los à pata de cavalo, conforme nossas técnicas romanas de lidar com o povo. No entanto, não me assiste o direito de invadir a seara de decisões que cabe ao governo nomeado por Roma e que conhece os meandros de todas as questões aqui concentradas. Por isso, me abstenho de opinar, não sem antes reconhecer que, por sua parte, tudo se tentou para modificar o destino desse homem que me parece inocente de qualquer culpa. A opinião de Públio lhe caíra como um gole de água fria na garganta seca e fumegante. Naquele momento, as pressões de todos os lados só faziam com que sua personalidade e seu caráter frouxo acabassem por ceder aos golpes da insânia. Por isso, a única dificuldade que sentia era a de explicar-se diante de Públio, já que ali não se estava garantindo ao réu nenhum de seus direitos mais singelos, o que poderia ser interpretado como fraqueza de comando. Agora, reconhecido como tendo feito o que estava ao seu alcance em favor do condenado, ou acreditando que já havia feito o que podia por ele, à vista dos circundantes, adotou a postura pública de lavar as mãos, como se estivesse se livrando das responsabilidades e atirando sobre as almas que gritavam estentóricas: crucificai-o! 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 Estava selado o destino do mestre, solitário, abandonado pelos homens que o seguiam, perseguido pelos outros que o temiam, abandonado pelo rei humano que poderia defendê-lo, ignorado pelos poderes políticos que poderiam garantir-lhe a defesa da vida e da integridade, mas que se vergavam aos interesses insanos que trovejavam naquilo que parecia o desejo da maioria. Devolvido aos sacerdotes e fariseus que advogavam aquele desfecho, iniciou-se a trágica caminhada até o local onde se executaria a sentença. Senhora,
Senhora, Jesus está a caminho da crucificação. Exclamava aflita a jovem Ana aos ouvidos atônitos de Lívia que, assustada, se impressionava com a rápida execução, absolutamente sumária, daquele a quem tanto ela devia. Atendendo ao apelo de sua serva e ao de seu próprio coração, apesar de não contar com a autorização do marido que se ausentara logo pela manhã, Lívia deliberou ir até o governador solicitar a sua proteção ao inocente que estava sendo levado para a morte. Vestiu-se como uma simples mulher galileia para não comprometer o marido com a sua identificação ostensiva e dirigiu-se, apressada, até o palácio. Chegando à porta, foi reconhecida por Sulpício, o lector astucioso, que imaginava que a mulher mantinha um caso amoroso com o seu senhor. Não o convenceu o pedido que Lívia lhe fazia para falar ao governador privadamente, a fim de solicitar a sua intercessão por Jesus. Que Jesus, que nada. Essa aí está mesmo desejando cair nos braços do governador, valendo-se de uma boa desculpa para vir até aqui, isso sim pensou o servidor fiel de Pilatos. No entanto, sendo cúmplice de Pilatos em todas as suas escapadas e licenciosidades, ao mesmo tempo em que sabia do interesse deste por aquela mulher, com quem imaginava já possuir um envolvimento físico, Sulpício encaminhou Lívia aos aposentos íntimos do governador, nos quais ele se permitia a licenciosidade costumeira, longe das vistas dos outros, na discrição hipócrita com que muitos poderosos procuram manter as aparências externas para poderem continuar a viver suas devassidões íntimas. O local era, do ponto de vista vibratório, repugnante ao espírito desprevenido, como o de Lívia. Ela sabia das intenções de Pilatos a seu respeito, mas a premência do momento e a elevação dos motivos que se lhe apresentavam, justificava expor-se para pedir a complacência do lobo para com o cordeiro. Informado por seu ajudante e cúmplice, Pilatos pede licença aos seus convidados e se afasta na direção daquele tugúrio de baixeza, a caminho da mulher tão desejada. No entanto, quando da chegada de Lívia ao palácio, olhos venenosos igualmente identificaram o seu perfil de nobreza nas vestes simples de Galileia. Ao ser conduzida por Sulpício, Fúlvia, que lá estava, pôde divisar a figura da esposa de Públio naquele local que ela própria frequentava com assiduidade, o que a feriu profundamente nos ciúmes femininos, deliberando, assim, colocar o senador diante da prova do crime moral que ela houvera denunciado tempos atrás. Tão logo Pilatos retirou-se para o colóquio privado, Fúlvia procurou Públio e revelou-lhe a presença de Lívia na alcova do governador, com a expressão indignada de quem se revolta pela prática da prevaricação na casa e com a presença da esposa de seu cunhado, sua própria irmã Cláudia. Isso foi uma bomba na mente de Públio, já aquecida pelas decisões daqueles momentos anteriores. Demonstrando sua descrença, Fúlvia se ofereceu para levá-lo até o local, no interior da vivenda luxuosa, o que não foi aceito por Públio, fiel cultor da tradição de discrição e de não invasão do lar alheio. Então, Fúlvia puxou-lhe o braço e o conduziu à janela que permitia observar a saída dos referidos aposentos, de onde, afirmou ela, a esposa do senador sairia a qualquer momento. Lá dentro, Lívia se via perigosamente envolvida pela astúcia sedutora do homem decidido a conquistá-la e não lhe foi suficiente expor-lhe o motivo de sua ida até ali. Jesus pedia amparo através de sua palavra sofrida e ansiosa. Pilatos escutou embevecido por sua beleza, ainda mais realçada pelos trajes modestos de que se valia naquela hora. Já não podia fazer mais nada por Jesus, conforme explicou a Lívia, mas ousadamente, revelou-se em seu ímpeto de homem, quase desequilibrado pelas vibrações do ambiente, tomando as mãos de Lívia entre as suas e pedindo-lhe que aceitasse o seu afeto apaixonado. Repelindo a sua investida covarde e arrogante, Lívia buscou forças em seu mais vasto reservatório de fé e austeridade para chamá-lo à realidade de sua condição, como homem que devia respeito a ela por ser esposa de um enviado de Tibério, ao mesmo tempo em que deveria respeitá-la igualmente por dever de cavalheirismo de acordo com a tradição dos próprios romanos.
A recusa de Lívia era uma forte resistência e a sua condição de importância representava um outro forte argumento para que Pilatos levasse em conta na hora de perder todo o controle. Refazendo-se de sua postura aviltante na presença daquela mulher que se opunha determinadamente à concretização de seus mais baixos instintos, o que não estava acostumado a encontrar no comportamento feminino que o rodeava, o governador procurou retomar o controle da situação, como quem é pego cometendo algum deslize e tenta arrumar uma desculpa para justificar-se. Vendo-lhe a miséria moral e a fraqueza de caráter, Lívia deixou o ambiente entorpecedor daquela alcova e, aturdida pelo esforço que fizera, buscara a saída dali, sem saber que o olhar do marido, do alto, fitava-a, admirado e condenador. Aquela cena de sua mulher saindo dos escritórios privados do governador para onde fora sem a sua autorização e, ainda mais, vestindo-se de maneira a disfarçar a sua posição, como que a se ocultar para cometer melhor o deslize, produziu o efeito cáustico mais doloroso em sua alma que qualquer outra coisa houvera até ali realizado. Fúlvia, exultante, se via vingada daquilo que considerava arrogância da oponente, que tentava subtrair-lhe o amante diante de suas próprias vistas. Desconcertado e confuso, Públio retornou à sala principal, desculpou-se com os presentes e, alegando compromissos pessoais, retornou ao lar onde se isolou para as deliberações tristes daquela hora em que a imaturidade, o ciúme cego, a maledicência e a invigilância se haviam combinado para amargar os destinos daquelas pessoas. Lívia chegara em casa antes do marido, enquanto Ana e Simeão, que a esperavam na rua, se dirigiram para o Gólgota para testemunhar os últimos lances daquela tragédia. Escutara-lhe a entrada estrepitosa e o seu encerramento no gabinete de trabalho, onde permanecera por longas horas. Por sua vez, buscara a janela de seu quarto de onde podia ver, ao longe, as cruzes contra o céu e as pessoas que se acercavam da área da crucificação. Erguera a prece emocionada, pedindo ao Pai por aquele que lhe modificara o destino para sempre. Naquele dia, novamente, o destino modificaria seu curso e, sem entender o motivo verdadeiro, recebera do marido a condenação a uma vida de afastamento definitivo dentro do lar, perdendo a ascendência sobre a filha, que ficaria sob a tutela direta e exclusiva do pai, sendo aceita na casa quase que na mesma condição de simples serva. A ira de Públio se manifestava na sentença cruel e, como a de Jesus, sem qualquer direito de defesa por parte daquela que, segundo os seus olhos maliciosos e ingênuos, efetivamente o tinha traído no que ele possuía de mais sagrado. Por outro lado, Judas se vira traído em todos os seus desejos e anseios humanos. Acreditando estar dando início a um processo de libertação política, seu ato infiel desejava produzir o começo do movimento libertário, através de um risco calculado que não levou em conta a astúcia dos judeus que o usaram para atingir seus objetivos. Nunca desejara que aquilo acontecesse a Jesus, pelo que se deixara convencer de que o mestre seria libertado pelo anseio popular de tê-lo à frente da revolução, forçando os próprios sacerdotes a garantir-lhe a vida. No entanto, nada disso acontecerá e, à vista de todos e dele próprio, tornara-se o vilão maior dessa história, onde se apresentaram os elementos mais vis, tão ao gosto da sanha popularesca. Não conseguiu avistar-se com os sacerdotes com quem havia negociado a entrega de Jesus para reclamar que os mesmos não estavam cumprindo a sua parte no acerto que haviam combinado. Quando conseguiu, Jesus já estava sendo levado para a crucificação e, ironicamente, escutou que a culpa da pena capital deveria ser atribuída ao governo romano, eis que eles haviam tentado evitar que a morte ocorresse, conforme haviam combinado. Mentira da mais grosseira, que Judas sabia estar sendo dita como se fosse a mais absoluta realidade. Tomado de vergonha e vendo-se culpado pelos seus atos nocivos que, na sua visão, haviam frustrado todo o desejo de liberdade que a figura de Jesus representava, o apóstolo, caído moralmente, atirou as moedas no templo, como se estivesse devolvendo a parte que lhe cabia naquele trato e acusando os saduceus e fariseus de terem traído os anseios da raça e a própria palavra e, depois, acreditando ser essa a única e pior punição para a sua vergonha pessoal,
pendurou-se numa árvore, tirando a própria vida. Ao pé da cruz, amontoam-se os curiosos, ao lado de piedosas mulheres, crianças e velhos que presenciam a agonia de Jesus. A maioria de seus seguidores se ausenta nestas horas tristes, amedrontados com os fatos e temendo a reação das pessoas que confiavam neles, por causa da traição de Judas. Tendo partido de um dos integrantes mais chegados do colégio apostolar, os outros discípulos temiam que o ódio do público se voltasse contra os demais como forma de vingarem neles o ultraje recebido pelo Mestre. Isso mantinha a maioria dos que eram vistos ao lado de Jesus à distância de seu testemunho doloroso. Josué e Zacarias, bem como alguns outros homens que estavam circundando Jesus nos últimos tempos, não tinham a popularidade dos 12 apóstolos e, por isso, se mesclavam na multidão sem o problema de serem eventualmente reconhecidos como seguidores do Messias. Assim, Zacarias pôde acompanhar ao lado do amigo os momentos mais dolorosos de sua vida, testemunhando a resignação e a coragem de que se revestia o Mestre na hora do testemunho final. A turba amotinada se tinha afastado, em busca de mais moedas que lhe haviam sido prometidas pelos sacerdotes para depois de consumada a crucificação. Ficaram apenas os sinceros devotos, os seguidores humildes, os que se haviam beneficiado de sua bondade e eram gratos. Os curiosos também se mantinham apostos, deixando-se tocar por aquele exemplo de altivez silenciosa e frágil que, em momento algum blasfemava como era tão comum ocorrer nas horas de dificuldade. Zacarias se conectava magneticamente com Jesus e, diante dos fatos daquelas horas que haviam antecipado aquele trágico desfecho, entender o que o Mestre houvera querido dizer quando lhe pediu acudisse o governador, não importava o que ele viesse a realizar. Na visão dos seguidores de Jesus, o governador fora o responsável pela condenação, já que nada fizera para defender a sua inocência e, além disso, os sacerdotes trataram de espalhar a sua responsabilidade na condenação do Mestre. A figura de Pilatos passou a ser vista com desprezo por todos os que eram adeptos da Boa Nova, a quem culpavam tanto quanto as autoridades do templo pelo massacre do enviado de Deus. Esse era o ambiente que predominava nos espíritos da gente simples e desvalida que, agora, se vira privada da única porta efetiva de esperança que lhe estava aberta. Zacarias sentia a palavra de Jesus a vibrar-lhe em seu interior mesmo quando o Mestre agonizava na cruz. Bastava se deixar levar pela indignação dirigida a Pilatos que uma voz secreta e íntima lhe repetia as palavras daquele encontro solitário: não abandoneis o nosso irmão Pilatos. O coração apertado de Zacarias lutava agora contra o rancor por aquele homem mesquinho e covarde, que nada fizera além de lavar, simbolicamente, as mãos absolvendo-se daquela culpa. No entanto, Zacarias havia prometido a Jesus e não poderia deixar de cumprir a promessa. Precisava fazer alguma coisa para que os fatos lhe garantissem oportunidade de manter-se em Jerusalém e seguir Pilatos por onde ele caminhasse. Assim, tão logo Jesus foi considerado morto, sepultado e guardadas as orações costumeiras, já em pleno domingo, Zacarias, acompanhado por Cleofas que se tornara quase que um servo seu, pela gratidão e respeito com que o considerava depois de tudo de que fora perdoado pelo velho discípulo, tomou o rumo de Emaús, a cidade na qual o sapateiro ainda possuía alguns bens, incluindo a casa que ficara fechada, e trataria de vender tudo para arrumar recursos a fim de cumprir o prometido a Jesus, já que, agora, com o falecimento do foco luminoso que os mantinha unidos, nenhum dos apóstolos sabia o que seria do movimento iniciado por Jesus. Era verdade que o Mestre havia prometido que voltaria da morte no terceiro dia, mas naquele momento, as dúvidas eram muito maiores do que as crenças na sua promessa efetiva. Por isso, antes que a tarde do domingo chegasse, eis que encontramos os dois amigos seguindo para a localidade de Emaús, não muito distante de Jerusalém, na qual providenciariam o necessário para o cumprimento da tarefa prometida por Zacarias. A caminhada era triste e os corações estavam abatidos pelo que haviam presenciado há pouco tempo em Jerusalém. Algumas expressões de lamento, monossílabos de angústia, lágrimas silenciosas,
Passos pesados marcavam a jornada até que um viajante desconhecido se lhes interpõe na caminhada e segue com eles, procurando conversar quando os dois desejavam o silêncio. O que é o que os preocupa e que vocês estão tratando de conversar durante a caminhada? Perguntou o peregrino que se juntava a eles, vindo também de Jerusalém. Surpreendidos com tal indagação, interromperam ambos a jornada para se voltarem ao companheiro recém-chegado, perguntando-lhe, admirados, pois que vens de Jerusalém, como nós, e és o único que ignoras o que lá se passou nestes dias. Mas o que se passou? Voltou a perguntar o andarilho. Ora, meu irmão, a prisão de Jesus, a sua crucificação, por culpa de nossas autoridades com a conivência do governador romano. E nós esperávamos que ele fosse aquele Redentor de Israel, o prometido libertador de nosso povo. Mas agora, está morto e tudo está acabado. Ele prometeu que voltaria ao terceiro dia, mas não há nos nossos corações o menor espaço para qualquer esperança, falou Cleófas ao viajante. Acompanhando-lhes o passo, agora cadenciados pela conversação com aquele estrangeiro, dele escutaram todas as menções das Escrituras à ocorrência que vinham de testemunhar em Jerusalém, mostrando que o enviado teria de enfrentar todas estas coisas para demonstrar aos homens a sua grandeza e a sua capacidade de superar todos os obstáculos mais cruéis que existissem. A conversação se tornara bela com os inúmeros exemplos que faziam com que Zacarias e Cleófas se indagassem de onde havia saído aquele homem tão esperto em coisas divinas, pois nunca o haviam visto acompanhando Jesus pelos caminhos. Chegados à cidade de Emaús, convidaram o homem a permanecer com eles, abrigados na modesta casinha de Zacarias, que abria suas portas pela primeira vez depois de muitos meses. Providenciou-se pequeno repasto, improvisando-se a ceia com a provisão pobre que os dois amigos haviam guardado para o alimento durante a caminhada. Diante de seus olhos que pareciam despertar para uma realidade inexplicável, ambos viram o viajante tomar o pão pobre e dividi-lo dando um pedaço para cada um deles e, ato contínuo, os dois seguidores identificaram que ali estava o próprio mestre. E tão logo se deram conta de que aquele que lhes falara durante a viagem não era outro a não ser o próprio celeste amigo, eis que a visão do mesmo se desvanece e ambos se veem sozinhos na pequena sala de refeições, assustados e confundidos. Você não sentiu que nossos corações se ardiam e inflamavam diante das argumentações desse misterioso acompanhante? Perguntou Zacarias eufórico. Sim, Zacarias, eu também me admirei de seus modos e de suas lições, que me fizeram pensar tratar-se de algum sábio que nós não conhecêssemos. Mas era Jesus, Cleófas. E nós não o conhecemos a não ser agora. Que mistério e que maravilha termos estado com aquele que há poucos dias fora trucidado por nossa ignorância. Ele havia mesmo prometido voltar no terceiro dia. E é hoje. E empolgados com o cumprimento da promessa de Jesus e com a sua sobrevivência, da exata maneira como ele próprio havia prometido, fizeram a viagem de volta a Jerusalém para que pudessem relatar aos outros irmãos os fatos ocorridos com eles. Lá seriam surpreendidos também por relatos similares e pela devolução da esperança aos seus corações. 29. Tragédias que se ampliam. Pouco tempo depois da crucificação, Públio, abatido e desiludido com o rumo que sua vida tomara naquelas paragens e se sentindo traído nos seus mais sagrados sentimentos, regressou com sua família para a cidade de Cafarnaum, desejando afastar-se daquela Jerusalém que lhe pesava na alma como se ela fosse o centro de víboras malditas a envenenar-lhe o destino. Tão logo regressara à cidade à beira do lago, tratou de escrever ao amigo Flamínio, em Roma, relatando-lhe todos os fatos ocorridos na região naqueles dias, solicitando que os fizesse chegar até o conhecimento de Tibério e, porque também sentisse aversão natural pela maledicência de Fúlvia, que lhe produzira a mais triste ruptura de sua vida, entre outros motivos, solicitou ao amigo os préstimos para remover seu tio Sálvio juntamente com sua mulher para Roma, a fim de livrar-se de sua presença nefasta para sua paz íntima. Do mesmo modo, indignado com a figura que Pilatos representara no drama do Calvário,
piorada pela condição de conquistador inescrupuloso, segundo supunha o senador, acreditando na traição da esposa, ampliada pelas inúmeras ocorrências irregulares nos processos administrativos de que já havia se inteirado. Prometeu ao amigo que iria aprofundar-se na pesquisa dos tais desmandos a fim de informar com maior riqueza de detalhes ao próprio Senado e ao imperador para que as medidas cabíveis pudessem ser adotadas para coibir tal prática, indigna de todos os códigos legais civilizados. Lívia e Ana se apegavam mais ainda, uma à outra, pois à senhora nenhuma outra companhia restara. No mês seguinte ao seu regresso a Cafarnaum, o senador convocou a esposa para um colóquio privado, informando-lhe que se ausentaria em viagem pela província a fim de dar cumprimento ao processo de averiguação dos desmandos de Pilatos e que esperava dela conduta correta, apesar dos erros anteriormente cometidos, notadamente a proteção à filha Flávia que, temporariamente deixava sob seus cuidados. Em uma semana partiria e ficaria ausente por um período longo, durante o qual, além de aliviar as preocupações dando ocupação à mente, também aproveitaria para procurar o filho em outras regiões, ao mesmo tempo em que catalogaria os equívocos de Pilatos na administração pública. Nenhuma palavra permitiu que Lívia pronunciasse, fosse de aceitação ou de justificativa ante suas acusações diretas e sua postura de superioridade e invulnerabilidade. Fechado em sua carapaça protetora, Públio se afastara totalmente da mulher, a quem só era capaz de manter ao seu lado em face de sua condição de mãe de seus filhos, rompidos todos os outros laços mais íntimos que os uniram no passado. A partida de Públio fora comunicada a Herodes, que ordenara a sua recepção em Tiberíades, na margem do grande lago, com todas as pompas e cerimônias oficiais. Tratando de se instalar na localidade, depois de receber as homenagens formais do rei da Galiléia, fez conhecer ao povo da região que, como legado do imperador, ali estava pronto para ouvir as necessidades dos súditos do império, ainda que estivessem na condição de província autônoma, com governo próprio. Conhecendo melhor as necessidades do povo, Roma poderia auxiliar mais a administração local na solução de seus problemas. Esta alegação fora adotada por Públio, que não desejava levantar contra-se as suspeitas e a ira de Pilatos, o que fatalmente abriria uma guerra perigosa para a própria estabilidade política da província. No entanto, com essa possibilidade de ouvir as pessoas, estaria próximo dos fatos, conversando com os interessados e escutando-lhes, sigilosamente, as queixas sobre os problemas mais graves que ali pudessem existir. A tática de Públio fora de colocar-se como romano amigo e interessado pelos problemas dos judeus mais simples, ao mesmo tempo em que, dessa maneira, recolhia informações preciosas da alma do povo sobre o governante romano que os dirigia já há 7 anos. Ocorre que, neste período, Sulpício Tarquinius se encontrava em missão ordenada por Pilatos junto à corte do rei Herodes, pois, desde a crucificação de Jesus, pouco tempo antes, os dois se reaproximaram e passaram a ter relações cordiais, vencendo os conflitos de autoridade que os haviam antagonizado. A postura de Pilatos, que lhe enviara o prisioneiro para sua apreciação, foi interpretada por Herodes como um sinal de respeito à sua figura real, o que muito sensibilizou como sensibilizaria qualquer pessoa que estivesse à cata de lisonjas baratas para se sentir reconhecido. Por isso, apesar de ter tratado Jesus com desdém, Herodes acreditou ver no gesto de Pilatos a consideração à sua autoridade, o que lhe arrefeceu o ânimo de conflitar com o governador e lhe produziu no espírito o desejo de tornar boas as relações abaladas. Assim, depois de alguns dias da crucificação, Herodes lhe enviou presentes caros como eram apreciados pelo procurador da Judéia, enaltecendo-lhe a figura de líder romano na província e dando-lhe congratulações pelo desfecho daquele processo, na realidade, criminosa arbitrariedade. Desse modo, retribuindo o presente, Pilatos, passadas algumas semanas, enviou Sulpício até Herodes, em Tiberíades, portando a retribuição dos mimos, agora mandados pelo governador em nome de Tibério. E, no cumprimento dessa missão se encontrava o lictor na mesma localidade,
quando da chegada do senador, oportunidade em que se inteirou de sua viagem pela Galiléia e de que se encontrava sozinho nessa jornada. Assim, em Cafarnaum ficara-lhe a esposa e a casa ao abandono, o que seria de muita importância para os planos de Pilatos e para os seus desejos pessoais, já que ele, Sulpício, nutria sentimentos pecaminosos e indignos, que acreditava serem amorosos, pela serva Ana, a amiga íntima de Lívia. Tratando de voltar urgentemente a Jerusalém, Sulpício solicitou a entrevista com seu superior e lhe relatou sobre a viagem de Públio. Imediatamente, a preocupação do governador se apresentou. O que o senador desejava fazer com essa caravana pela província? Na verdade, poderia estar buscando informações sobre seus desmandos administrativos? A consciência culpada nunca descansa e, por mais que ele tivesse o poder, era escravo de seus erros, como acontece com todos os homens na terra. Todavia, logo deixou de lado a preocupação para dar espaço à malícia de seus costumes, perguntando da mulher ao lictor. Sulpício, que sabia dos desejos de Pilatos e era aquele alcoviteiro eficiente, logo lhe informou que Lívia ficara sozinha em Cafarnaum. E aproveitando a conversa favorável, sugeriu ao governador que aproveitasse a maré generosa da sorte e visitasse Cafarnaum no período da ausência do senador, ideia essa que muito agradou a Pilatos que, imediatamente deu ordens ao subordinado para que se dirigisse à cidade e avisasse às autoridades locais que, em breve, o governador estaria na região em visita para a qual já havia sido convidado anteriormente. Da mesma maneira, Sulpício deveria visitar Lívia e comunicar-lhe a data da chegada de Pilatos à região para que a mesma, com a ausência do marido, pudesse se sentir tentada em aceitar-lhe a companhia e a amizade e, quem sabe, encontrar-se pessoalmente com ele, ainda que fosse em Cafarnaum. Tal foi feito como ordenado, tendo Sulpício confessado a Pilatos o desejo de conquistar a escrava Ana para o rol de suas mais preciosas aquisições afetivas. Assim, o plano dos dois homens era coincidente e foi posto em prática imediatamente depois de Sulpício ter arrumado todos os detalhes de sua execução, ainda em Jerusalém. Enquanto as autoridades da pequena cidade se puseram em festa, Lívia recebeu a notícia da chegada do governador dos lábios de Sulpício e, de maneira digna, mas muito enérgica, afirmou-lhe que, na ausência do marido, ninguém seria admitido na sua residência. Desapontado com a conduta da mulher que julgava prevaricadora, da mesma forma que repudiado por Ana, a serva quem se revelara na sua maneira grosseira de ser, Sulpício deixou a moradia que era guarnecida por soldados a serviço de Públio, em busca de organizar a chegada do governador. Sabendo-se presas de uma armadilha do destino, Ana e Lívia deliberaram deixar a casa e partir para um refúgio mais seguro junto ao tio Simeão, na Samaria mais distante, o que fizeram rapidamente, comunicando ao administrador da vivenda o seu destino, sem especificar maiores detalhes, apenas para o caso do retorno de Públio à casa da família. Feita a viagem e instaladas na casinha pobre do velho tio, as mulheres se sentiram abrigadas temporariamente da sanha persecutória desses homens sem escrúpulos. Quando Pilatos chegou a Cafarnaum, tanto ele quanto Sulpício ficaram sabendo da ausência de Lívia, de sua filha Flávia e de Ana. Valendo-se de sua intimidade com os soldados da guarda, inteirou-se o lictor que tinham ido em direção a Samaria, onde residia o tio da escrava. Vendo que a sua presa era por demais resistente, Pilatos deu-se por satisfeito com tal fuga, mas, envolvido pelo desejo do servo fiel, atendeu sua solicitação e autorizou Sulpício que viajasse com uma pequena guarnição até a Samaria, a fim de informar-se do paradeiro da família perseguida. E dessa diligência, atendendo ao imperativo do destino que sabe dar a cada um o mesmo padrão daquilo que cada um oferece por si próprio, as mãos assassinas de Sulpício acabaram por assassinar o velho Simeão, que havia ocultado as mulheres indefesas, matando a golpes de chicote, atado a uma grande cruz de madeira, que era o local de culto em homenagem a Jesus, que havia partido há tão pouco tempo. No entanto, tresloucado e irado pela recusa do velhinho valoroso em entregar as suas cobiçadas presas,
enquanto castigava sem pena o corpo morto do ancião, sob o peso de suas carnes abandonadas, a cruz vergou e, num átimo, atingiu a cabeça do lictor, que teve morte imediata na frente do povo assustado com a cena de barbárie e dos demais soldados que lhe compunham o séquito. A notícia da morte de seu mais fiel colaborador em circunstâncias tão misteriosas quanto surpreendentes, fez crescer a ira de Pilatos contra a família Lentulus, na qual passara a vislumbrar a maior ameaça que já houvera enfrentado em todos os anos de governo da Judéia. De um lado, Públio,